Então, tudo bem? Boa noite, pessoal. Ou bom dia ou boa tarde para quem ouvir este áudio, seja em que horário for. E acabou para dona Beth para vir, né? Ela tem que, ou tinha que ter percebido que tudo nessa vida era efêmero, né? É atemporal. Então, ela foi ontem caçada. Teve a sua chapa e a sua candidatura para ano que vem caçada e a sua inelegibilidade por 8 anos. Ela, o Plínio e o seu Elcio Taviari. E o que mais a gente fica sentindo é que o Elcio foi o único cara eleito pela coligação dela, que no princípio parecia favorito ano passado, e acabou levando 7-1, né? Ou no tênis como um pneu, né? Mas Beth cavou a própria cova, né? De um fenômeno político, eleitoral, de ter sido uma pessoa emblemática e simbólica para a política do município, talvez a principal política na história do município até agora. Ela conquistou, colocou a mulher na cena política colombense, né? Sendo introduzida por Lorde Geraldo interinamente em 86, né, no lugar do chefe de gabinete Nelson Santo Franceschi, que estava servindo ao João Chimenez como deputado e não aguentou, né, ali as intrigas lá dentro do mandato do Lorde Geraldo, que era um prefeito interino, e colocou a Beth interinamente, né, e acabou ficando, né. E aí você dá emprego para uma mulher que já tinha um certo preparo e que já com as suas amigas visava crescer dentro do contexto do poder colombense, é um perigo. E aí a Beth foi crescendo, foi eleita vereadora em 88, a primeira vereadora do município, vice-prefeita em 92 e finalmente prefeita em 96, né? Uma votação estupenda também, né? E tinha um carisma, porque no final ela já depois do terceiro mandato, o carisma foi pro pau tudo, né? Foi pro beleléu. O carisma dela é uma coisa absurda, né? Ainda ela tem ainda um recal aí de uns 20%. Mas Beth só nos 2 primeiros mandatos de prefeita e durante sua carreira política, desde lá no começo, ela era uma espécie de Aspone super poderoso, né? Comandava ali a salinha do chimarrão com a Aliena Tozin, com a Iva, com a Nani, com a Rosana. A Nani já era do lado do prefeito Lorde. E acabaram por destronar aquele que era o principal criador delas, né? Que era o prefeito Lorde Geraldo. E colocaram o Edson Strapaçon, né? Deram uma chance pro Edson e o Edson soube aproveitar e também soube se pôr no lugar dele, né? Como um tremendo um capacho delas, né? Aí veio e a soube esperar o tempo certo, o momento certo dela, apoiada por grandes políticos dos estados, como o governador Roberto Requião, Álvaro Dias, que na época estavam nos seus melhores momentos, e conseguiu conquistar a primeiro mandato. Aí já veio a reeleição também, depois deputada estadual. Ali em 2012 foi fácil, né? Pegou o ex-prefeito, o ex-vereador J. Camargo, que foi um lançamento dela também. E o cara já estava com a irmã enroscada porque tinha roubado dinheiro da festa uva. Ela voltou também com ficha suja e tudo, né? Fantasma na Assembleia e tal. Aí a Beth já tinha, né, passado dos limites também, né? Porque a Beth que você conheceu até 2000 já não era mais a Beth, né? Era um arremedo de política, né? E ela nunca soube trabalhar nessa questão, né? Ela sempre vivia a conselho, a pedidos de gente malandra, de gente
super enganjada no poder, nos grandes tribunais, com grandes assessores, né? Um deles que já morreu é o Ronaldo Cruz, né? Mas a Beth acabou ganhando, né? A Beth tinha um trânsito muito bom, Rio, São Paulo, Brasília, né? E assim ela conquistou aquele mandato de 2013 a 2017 na base do que ela perdeu, né? Agora, né? Nos tribunais, né? Uma monocrática lá, meio mandrake do desembargador Marco Aurélio Melo. Beth ganhou essa eleição. Em 16 não era favorita, ganhou porque com a Beth com a máquina na mão era uma coisa perigosa, né? Helder perdeu, mas o Helder era uma cria dela, né? Sempre foi, né? Começou a política como chefe do comitê da campanha dela em 96, né? Porque antes disso ele era apenas um chefe de divisão tributária que não tinha nenhuma influência, né, na questão político-partidária. E foi nesse ano 96 que entrou um cara que agora vai dominar a política do município, né? Chama-se Onésio Ribeiro, né? Que tem um instinto de sobrevivência muito grande, mesmo tendo cumprido aí uma pena por extorsão. Eu não sei se está inelegível ou não, mas o cara que acabou de entrar no PT, o PT com o domínio que está no país e a provável com a reeleição do Lula, vai começar a se reerguer, né? Aí vão dizer, não, porque a Beth, né, tal, né, o MDB enfrentou o mesmo problema, né? Quando a Beth, antes da Beth, a Beth teve no MDB de guerra, né? E depois agora está no MDB que está caído pelas tabelas, né? Do Baleia Rossi, Michel Temer e outras coisas, né? Dá até nojo falar. Enfim, Beth acabou pagando por tudo que ela fez de patifaria, de trairagem, de safadeza. Beth, depois de ter assumido o poder e sacaneado muita gente, e eu sou talvez o maior de todos, né? Ela teve o que merecia, né? Agora com 67 anos, daqui a 8 anos, ela não vai ter o retorno, porque talvez para vereadora, né? Com 80 anos, mais ou menos. Mas é uma pena, porque era a política de maior expressão no município que poderia ter chegado a lugares muito longe, né? Nós temos a deputada Elisa Erundina em São Paulo, com 90 e poucos anos, está lá. Só que comparar a Beth com a Luísa Erundina é uma coisa que comparar uma maçãzinha bem tratada, bem, né, bem doce, a um figo podre, né? Porque a Beth se deixou apodrecer, se deixou levar pelas mamatas do poder, pelas ações dos amigos de patifaria dela, né? E aquilo ali virou uma quadrilha e todo mundo que ela criou virou contra ela, né? Pode ver a administração atual, né? Tá lá o Onésio Ribeiro, tá lá Helder, tá lá um monte de gente, Anderson Barbosa, Osni Mendes, e aí, e vamos que vamos, né? Aqui se faz, aqui se paga, né, Beth?